Bom dia, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. É um privilégio, nessa manhã de domingo, estarmos reunidos diante da Palavra de Deus, em comunhão uns com os outros. Aproveitamos de uma confraternização, café da manhã. Muito obrigado a todos que participaram, trazendo algo comestível, e aqueles que comeram também, né? Porque além de trazer, tem que comer para ser um evento bem sucedido. Então Deus abençoe a vida de cada um e continue suprindo as dispensas de vocês, para que em breve tenhamos outros momentos como esse ou este. Nós agradecemos àqueles que nos visitam nessa manhã, e de forma especial quem há tempo não via juntamente conosco, a irmã do Juvandir ali. Deus abençoe você. Esqueci seu nome. Nina, olha, um nome tão fácil eu esqueci, Nina. Mas eu tentei, não consegui, não queria perguntar, então passei essa vergonha de forma pública. Nós vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus, e para isso eu vou convidar alguém bem mais novo do que eu, que tem a voz mais forte, um timbre mais jovial. João, faz favor. Ele vai estar lendo no livro, o Evangelho que foi escrito por Lucas. Ele vai ler o capítulo 24, os 12 primeiros versículos. Então, João, pode começar. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. Entretanto, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite, lembrando-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras me pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Muito obrigado, João. Vou fazer um destaque no versículo 10. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, que diziam essas coisas aos apóstolos. Talvez nem todos estudaram sobre a cultura dessa época, mas a mulher naquela época não tinha a menor expressão em qualquer evento, atividade, ou qualquer coisa pública daquela época. No entanto, elas foram as que não só se preocuparam, mas ganharam destaque dos evangelistas ao serem relacionadas como as primeiras que tiveram a informação da ressurreição de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos um tempo onde as mulheres são ou brigam por seu espaço na sociedade, e isso traz até algum transtorno por causa da exigência dos espaços. E para vocês, irmãs em Cristo, não fiquem preocupadas. Se Deus quiser algo de destaque para a sua vida, Ele fará. Não se preocupem em tentar conquistar de forma adiantada aquilo que Deus pode dar de forma
abençoada para você. Essas mulheres foram abençoadas e assim como a outra Maria, como antes da morte, até hoje é lembrada quando lemos passagens como essa. Vou pedir para uma irmã orar, a Karina. Senhor, meu Deus, Pai, quero te louvar e agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar na sua presença, agradecer pelo seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, que foi até o fim por amor a nós, Pai, não merecíamos, mas o Senhor, Pai, capacitou, o Senhor é grande, criou, Pai, todo esse caminho para que nós pudéssemos querer de volta com o Senhor, Pai. Nós te louvamos e agradecemos. Clamamos a sua presença, Pai, que o Senhor esteja preenchendo nossos corações no dia de hoje, nos fortalecendo das nossas fraquezas, nos libertando, ó Pai, de todo o mal, de todo egoísmo, de toda angústia, ó Pai. Renova nossas forças nesse dia, Pai. Possamos ser gratos, agradecidos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu coloco, Pai, esse dia nas suas mãos, pedindo que o Senhor esteja capacitando o pastor a trazer a mensagem do seu querer, em nome dele. Peço também, Senhor, que possamos estar ligados somente a Ti nesse dia, nada lá fora, possamos estar na sua presença, Senhor. E eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós teremos agora um cântico de um hino. Obrigado, equipe de música, hoje com a participação especial da Letícia. Muito obrigado, Letícia. Nós faremos uma leitura bíblica congregacional. Para quem não entendeu essa palavra difícil, quer dizer que eu vou pedir para você ler. Então abra a sua Bíblia, porque não vai aparecer aqui o texto, tá? Só não peço se eu não lembrar seu nome.
A leitura bíblica está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 40. É a sequência dos que o João leu aqui. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 40. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 12, versículos 13 até o 40. Eu falei 12 porque eu estava preso no versículo 12, 24. Estava procurando 12 na minha Bíblia, vai continuar. É Lucas 24, de 13 a 40. Bom, que bastante tempo luz aberta. Lucas 24, versículo 13. Eu vou pedir para o Wesley começar a ler. Um minutinho que travou esse negócio aqui. Travou? Eu peço para outra. Priscila, não tem Bíblia, só antes. Olha lá, João Marcos, leia e salva esse povo antigo. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. José de Paula. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Cássia. Aconteceu que enquanto conversavam, discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Zenita. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que o não conhecesse. Frank. E eles lhe disseram: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Bonaldi. Porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Luciana. E eles lhe perguntou, quais eles que lhe disseram as coisas que fizeram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Getúlio. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades não pregaram para ser condenado à morte e crucificado. Adriana. Nós esperávamos que Deus teria Israel, mas agora sabemos tudo isso, que já vimos definitivamente que essas coisas aconteceram. João Tonini. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. João Mendes. Gabriel. E ele os necessitos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Wesley. Porventura, não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Raíssa. Começando por Moisés e outros profetas, psicólogos que constavam a respeito dele com todas as escrituras. Solange. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para as mãos. Pastor João Melo. Mas eles insistiram muito comigo. Fique conosco, pois a noite já vem. Um dia a gente está quase finando. Então ele entrou para ficar com eles. Pastor Tiago Seabra. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão,
partiu e lhe deu. Pastor Vitor. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e eles desapareceram. Pastor Pércio. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? Adriele. E na mesma hora levantou-se e voltou para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 apóstolos. Tiago Antunes. Os quais anunciavam, é verdade, o Senhor estabeleceu assim. Adriana do Cícero. Então os dois comentaram, aconteceram no caminho, e colocou com eles e começou a partir do pão. Juarez. Falavam eles ainda essas coisas. Quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: que a paz esteja com vocês. Priscila Tonini. Mas eles, espantados e atemorizados, pensaram que vinham algum espírito. E viam um espírito. Tânia, eu não vi a Tânia, hein? Tânia subiu. Tayane. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos nossos corações? Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e os pés. Um relato da pós-ressurreição de Cristo, e eu vou destacar o versículo 36. Enquanto eles falavam disto, o próprio Jesus se pôs no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Nós temos o privilégio de Cristo estar conosco sempre, e Ele sempre está dizendo para nós: paz seja contigo. E essa paz de Cristo deve ser frutífera em nossa vida, ao ponto de tornar conhecido Jesus Cristo às pessoas que estão próximas de nós. Ontem também nós tivemos o falecimento e o sepultamento do nosso irmão Wilson. É muito triste, como igreja, perdermos um dos elementos que fazem parte da congregação, uma das pessoas que fazem parte da congregação. Por outro lado, um velório de um irmão em Cristo também é um momento de júbilo antecipado, sabendo que ele está com Cristo, e também um dia nos reuniremos novamente. Deus que traga o consolo à família, e os irmãos sempre que lembrarem, orem pela Dona Maura, porque 59 anos de casado não é para qualquer um. Então imagina o vazio que fica depois de perder o esposo, né? Eu me lembro que quando minha mãe morreu, eu esperei 10 anos a morte dela. Ela estava doente, já tinha uma idade considerável, então durante todo o tratamento eu esperava que ela ia morrer. E mandei fazer um apartamento para ela lá na Chácara do Padre, paguei plano funerário, até que foi intensificando o final de vida, e no último mês era bem sobrecarregado, porque eu ficava à noite com meu pai durante o dia, eu não tenho irmãos, né? Então era só nós dois para corrermos atrás disso. E os últimos dias é de intenso sofrimento para quem está morrendo numa idade avançada e com várias doenças, e você entende que o melhor é que a pessoa se despeça dessa terra e vá morar com Deus, uma vez que ela também era salva em Cristo Jesus. Mas depois de algum tempo dela morta, eu ainda sentia vontade de conversar com ela, e não tinha mais, né? Quase 2 anos atrás, perdi meu pai,
já estávamos desligados umbilicalmente há bastante tempo, porque eu já morava até em outra cidade, então não tinha o hábito de encontrarmos muito. Mas recentemente eu fui reformar a casa que foi dele e eu tinha vontade de comentar com ele algumas coisas que ele falava da casa, já não tinha mais ele lá. Então o recado, em meio à tristeza da perda do irmão Wilson, que era uma pessoa muito boa de conversa, era difícil escapar dele quando ia lá, mas converse com os seus entes queridos, principalmente com aqueles que você sabe que, pela lógica da vida, poderão ir embora primeiro. Um dia estaremos todos ressuscitados pela comemoração que fazemos hoje, temos essa certeza. Mas enquanto aqui vivemos, alguns momentos de saudade nos machucam no decorrer da vida pela falta daqueles a quem amamos e partem primeiro. Falando em morte, nós vamos passar para a ceia do Senhor. Jesus Cristo, pouco antes de sua morte, ele, reunido com os seus discípulos, ele instituiu esse momento que nós vamos relembrar agora. Quando ele estava próximo daqueles a quem ele havia escolhido, ele passa a ter um momento junto com eles. E a continuação de Lucas 24, versículo 41, vai ser o texto que vou ler para esse momento da ceia do Senhor. Versículo 41, na sequência aí até onde nós lemos, agora o 41 em diante, até o final do capítulo. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado, tomou-o então e comeu-o diante deles. Depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu vos enviarei o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. Depois, levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles se prostraram diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Quero destacar aqui o versículo 46, que Jesus fala para eles: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vocês são testemunhas disso, diz o versículo 48. Então, em memória desse acontecimento que de forma geral é bem lembrado, não só pelo comércio, como pela maioria dos segmentos religiosos, a morte, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo, como foi dito pelos profetas, por Moisés, pelos salmistas, essa morte e ressurreição que nos traz vida em Cristo Jesus,
E conforme ele mesmo disse, Paulo relembrou que devíamos fazer um memorial, fazer uma lembrança desse sofrimento, dessa morte e ressurreição que nos traz vida. Nós fazemos isso nessa manhã de domingo. E eu vou convidar dois irmãos para que me ajudem, ou que distribuam os alimentos dessa ceia do Senhor. Eu vou pedir para o Tiago Antunes, se ele puder me ajudar. E vou pedir também para o Gabriel, se puder me ajudar na distribuição dos elementos da ceia. Enquanto eles não distribuem, nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para o Tiago que ore nesse momento, agradecendo a Deus por esse evento que estamos comemorando aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, ó Pai, e agradecer por tua bondade em nos salvar. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz, ó Pai, para perdoar nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai, a gente anseia por esse tempo, Senhor. Pai, abra nossos olhos para que a gente entenda cada dia melhor, ó Pai, como devemos viver como Cristo. Peço também, ó Pai, que o Senhor nos incomode, a fim de que a gente possa estar sendo aperfeiçoado a cada dia, ó Pai, e viver o teu Evangelho e proclamar as tuas virtudes. Em nome de Jesus, agradecemos esse momento, ó Pai, de alegria, em poder tomar a ceia em comunhão com a tua igreja. Obrigado, ó Pai, por tantas bênçãos e tamanho amor para conosco. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus e têm essa certeza no seu coração, podem participar desse momento conosco. Seu filho amor.
apóstolo Paulo diz que recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Esse cálice é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem desse cálice, lembre-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem esse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor, e repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Então, em reverência a essa ordenança de Jesus Cristo, comamos o pão e bebemos do suco. Vou pedir ao Gabriel que agradeça a Deus por esse momento. Senhor meu Deus, agradeço pelo dia de hoje, pelo culto, pelo café, pelas orações do João, pelos ensinamentos de todo mundo, pelo dia de hoje, pelo pastor vai falar para a gente, que seja uma bênção para todos nós. Eu oro sempre em nome do Senhor e agradeço. Amém.
Aleluia.
O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Quando buscamos a Deus verdadeiramente, seu amor vivificador, transformador e unificador traz nova vida à nossa adoração, nossos posicionamentos e alegrias. Cristo nos chama com amor para nos levantarmos com Ele e vivermos de modo digno, santo e inspirador. O poder da cruz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Aos pés da cruz, indigentes, príncipes, beatos e pagãos, conhecidos e desconhecidos, e sim, generais e centuriões, encontram um lugar onde ajoelhar-se e aceitar o Cristo que morreu por eles e por nós. Todos que são salvos devido à morte de Jesus na cruz. A cruz começou a agir imediatamente e esta obra tem continuado por mais de 2 milênios. Que isso arde em nossos corações, que possamos verdadeiramente conhecer aquele que nos amou e se entregou por nós. Paz para você. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1:20. Você sabia que o significado mais profundo e fundamental da paz é a harmonia espiritual que vem pela restauração de um indivíduo com Deus? E isso só temos pelo sacrifício de Jesus, o príncipe da paz, na cruz. Um dia, por causa da vitória de Cristo, o mundo inteiro experimentará a verdadeira paz pela qual todos ansiamos. Shalom. O estado de ser em que a plenitude e o vigor será a parcela dada a todos. Esperamos ansiosos por esse dia. O triunfo da ressurreição. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Há mais de 2000 anos, Deus mandou seu único Filho ao mundo, Jesus, para que, em forma humana, com um objetivo simples, mas de vital importância, buscar e salvar a humanidade perdida. Esta missão não foi uma reflexão tardia da parte de Deus, mas era seu propósito desde a eternidade que Cristo viesse nos salvar. Maravilhosa graça, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornais ricos. 2 Coríntios 8:9. A sua morte não fora comum, isso foi confirmado por sua ressurreição triunfante na primeira manhã de Páscoa. É dessa maneira que nos tornamos ricos pela sua pobreza. Por meio de sua morte, aqueles que creem são plenos e livremente perdoados, acolhidos na família de Deus e abençoados com inúmeras bênçãos espirituais. Os eventos da Páscoa são manancial a partir do qual a graça de Deus flui livremente. Obrigado às crianças que cantaram e também as que maravilhosamente leram muito bem aqui na frente. Eu quero repetir o último parágrafo lido. Os eventos da Páscoa são manancial a partir do qual a graça de Deus flui livremente. Agora o pastor tem a palavra. Sobrou um tempinho para você. É rápido. Aguentem mais um pouquinho o calor. E muito obrigado às crianças que participaram, às 13 meninas e um menino. Muito obrigado. Também agradeço o Joãozinho que deu a
notícia, a explicação sobre o funeral do irmão Wilson. Muito obrigado à igreja que participou em oração em todo esse tempo que ele esteve doente e acompanhando a irmã Maura todo esse tempo. Continuem orando então pela família. Eu quero rapidamente ler com vocês e apresentar alguma explicação de 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8. 1 Coríntios 5, 6 a 8. A Páscoa realmente não é uma festa cristã, há muita confusão sobre isso. A Páscoa é uma festa judaica, que quer dizer a libertação do Egito. Então, antes de fugirem do Egito, de madrugada, Deus deixou as orientações para que eles fizessem uma festa chamada Páscoa, e essa festa seria eterna para os judeus. A Páscoa comemora, portanto, a libertação do Egito. A palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pessah. Pessah tem dois significados. Um é apressado, com pressa, e a outra é passar por cima. Quando a gente está com pressa, a gente passa por cima mesmo, né? Então a Páscoa tem esse sentido. Aquela morte viria para as pessoas, mas aqueles que tinham o sangue aspergido ou melecado nos umbrais da porta, então aquela morte ela passaria por cima e, portanto, não atingiria aquela família. Deus mandou, portanto, matar um cordeiro. Cada família matava um cordeiro e passava o sangue pelos umbrais da porta. E isso é passar por cima. E a pressa? Da onde vem a pressa? Bom, a pressa vem porque eles tinham que fugir e eles teriam uma refeição, e nessa refeição, além do cordeiro assado, eles teriam também um pão, ou pães, né, para as famílias. Só que Deus falou para não esperar crescer a massa, portanto não era para colocar fermento, porque eles estavam com pressa. Era para colocar a massa daquele jeito mesmo no forno, e ia sair um pão duro. E assim eles iam comer aquele pão duro mesmo, já com cajado na mão, e eles já estariam prontos para sair. O fermento, a partir daí, passa a ser um símbolo de maldade, malícia, algo que não deve ter no nosso meio. E 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, nós vamos ver que Cristo é a nossa Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa como os judeus, mas nós lembramos de Cristo Jesus, que é o Cordeiro Pascal. Não Pascual, tá? Pascal. E Cristo Jesus, ele é puro, assim como aquela massa sem fermento é pura. Cristo é o nosso Cordeiro libertador, assim como aquele cordeiro morto libertou o povo do Egito. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 5. Alguém pode ler, por favor, o versículo 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento leveda a massa toda, ou seja, o fermento é bom, pode continuar usando fermento, é apenas um símbolo de que na Páscoa eles não usavam fermento, para lembrar que na fuga do Egito eles fizeram pão sem fermento, e passou a ser um símbolo da maldade, da malícia. Entre nós não pode ter fermento, não pode ter maldade. Cristo é puro, não há maldade nele. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, nosso Cordeiro da Páscoa, o nosso Cordeiro que nos libertou. Versículo 7, alguém pode ler? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado.
Então, assim como aquele cordeiro foi sacrificado, dando a libertação para o povo, porque através do sangue daquele cordeiro nas portas, a morte passaria por cima e não tocaria aquela família, todo aquele que está também debaixo do sangue de Cristo Jesus, ou seja, da morte de Cristo Jesus, aquele que crê no sacrifício de Cristo, a morte vai passar por você e não vai ficar com você. Ou seja, nós estamos falando da morte eterna. Seu Wilson, por exemplo, ele foi coberto com o sangue de Cristo e ele morreu uma vez nesse mundo, mas a outra vez ele não vai morrer. Ele está com o Senhor. Não tem a morte eterna, a segunda morte. E Cristo é verdadeiro. Versículo 8. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Asmo quer dizer sem fermento. Então a nossa vida também é uma vida sem a malícia, sem a maldade, porque ela é com a sinceridade e com a verdade de Cristo Jesus. Nós podemos confiar em Cristo porque Ele é a nossa libertação. O Egito simboliza na Bíblia o mundo. Nós fomos libertos do mundo. Nele não há maldade, nele não há mentira. Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E nele somos salvos e purificados também. E Ele é o Cordeiro que não ficou morto, mas ressuscitou, como nós ouvimos as crianças cantarem. Deus abençoe a todos vocês e tenham um ótimo domingo. Vou convidar a Irene e a Priscila para que venham aqui e a Zete. A Zete hoje trabalhou bastante, ela preparou a ceia, ela e o Jubandir. O Jubandir com a cara de bravo dele lá e trabalha bastante, se não trabalhar a Zete põe ele para correr. A Zete também ofertou as crianças da nossa igreja com uma lembrancinha e alguns irmãos cooperaram para que a IDEM conseguisse preparar essas lembrancinhas aqui. Então tem essas lembrancinhas que foi a Zete quem confeccionou para as crianças, e tem essa lembrancinha aqui que a IDEM confeccionou e alguns irmãos ajudaram para que isso acontecesse. Então eu vou convidar as crianças para que venham à frente para... faz uma fila aqui, fica vocês duas aqui, ó, faz uma fila aqui as crianças para receberem a lembrancinha. Tá, vocês vão pegando com a Irene e passa pela Zete.
Irmãos, estamos encerrando essas atividades desse domingo, chamado pelos meios comerciais e religiosos Domingo de Páscoa, na semana chamada Santa. Mas nós, como santos em Cristo Jesus, encerramos nossas atividades sempre com uma oração. Eu vou convidar a irmã Simone Melo para que encerre com uma oração. Muito obrigado a todos.